Fala, torcida vascaína. Chega mais porque o clima hoje é de decisão? Tô gravando aqui na correria direto do aeroporto, mas não podia deixar de atualizar vocês com tudo que tá rolando no nosso gigante da colina. Afinal, informação quente e diária é compromisso aqui, então já se prepara porque o papo vai ser reto direto e com muita coisa importante para comentar. Vamos começar falando do confronto de hoje entre Vasco e Operário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo com peso de decisão, não só pela classificação, mas também por tudo que envolve grana, moral e confiança. É aquele tipo de partida que, se o Vasco entra ligado e faz uma atuação convincente, pode embalar de vez na temporada. A primeira partida terminou empatada em 1-1 lá no Paraná, quando ainda estávamos sob o comando do Carille. Agora é outra história. Com Fernando Diniz no banco, o time vem diferente, mais organizado e embalado depois da vitória sobre o Fortaleza. Mas é bom lembrar que o adversário vem retrancado e a tendência é que o Operário jogue por uma bola, tentando levar o empate para os pênaltis ou explorar alguma falha da nossa defesa. Se o Vasco conseguir abrir o placar cedo, digamos ali com 15 ou 20 minutos, o jogo muda completamente. O Operário vai ter que se expor e aí pode abrir espaço para uma goleada. Mas se o placar continuar zerado até o intervalo, pode bater aquela ansiedade no nosso elenco. E a pressão aumenta. O Diniz, ao que tudo indica, vai manter a base do time titular. Léo Jardim no gol piton e Paulo Henrique nas laterais, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga. O meio deve ser formado por Hugo Moura, Tete Nuno Moreira e Coutinho com Raí e Pablo Vegetti. Na frente, eu tô torcendo pra sair um gol relâmpago logo no início pra gente ficar mais tranquilo e quem sabe até poupar o Coutinho que tá suspenso pro clássico contra o Fluminense. Aliás, se pintar uma vitória folgada, será que dá pra tirar também o Vegetti? O cara vem numa sequência pesada e pode ser importante no fim de semana. Quero saber o que vocês acham, comenta aí. E já que estamos falando de bastidores, tem novidade sobre o Rodrigo Caetano. Depois da confirmação do novo presidente da CBF, a permanência dele na seleção brasileira foi garantida. Com isso, a esperança do Vasco de repatriar o dirigente praticamente foi por água abaixo. A diretoria, comandada pelo Pedrinho, contava com uma possível saída dele da seleção para tentar trazê-lo de volta a São Januário. Como isso não vai acontecer, o clube já está de olho em outras opções, um nome que agrada bastante internamente. É o de Juninho Paulista, que tem bagagem de seleção e conhece o Vasco. Outro nome ventilado é o de Felipe Ximenes, mas sinceramente, se fosse para apostar, eu cravaria no Juninho. Vamos aguardar porque nos próximos dias essa novela deve ter novos capítulos. Agora segura essa outra informação porque é importante e preocupante. O Vasco foi notificado pela FIFA com um transfer ban. Sim, isso mesmo. O clube está impedido de contratar jogadores por conta de uma dívida não quitada junto ao Nantes da França referente à compra do atacante Adson. O problema surgiu porque a 777, que fez a aquisição do jogador, não realizou o pagamento e o clube francês acionou a FIFA. Com isso, a entidade máxima do futebol enviou um aviso oficial ao Vasco. A boa notícia é que a janela de transferências ainda não está aberta. Temos cerca de 40 dias até julho, quando as negociações poderão ser feitas, então ainda há tempo para resolver. A SAF do Vasco já declarou que vai tomar as medidas legais e tentar reverter a situação, mas é bom correr porque reforços serão fundamentais no meio do ano. O elenco vai sofrer baixas. Jogadores como Léo Jardim, Jair Jean, David Mitel, Rodrigues, Lucas Piton e até o Raí podem sair. E mesmo que não se contrate em massa, a reposição é inevitável. A diretoria precisa agir logo para não comprometer ainda mais o trabalho do Fernando Diniz. Falando em Diniz, olha só, essa tem um jogador que estava praticamente com o pé fora do clube, mas pode ganhar nova vida no elenco. Tô falando do Juan Esforza. O volante argentino foi comprado por cerca de 8 milhões de reais junto ao Newell's Old Boys há pouco mais de um ano. Começou jogando, perdeu espaço e sob o comando de Carille sequer era relacionado. Muita gente já dava como certa a sua saída no meio da temporada, mas aí chegou o Diniz. E o treinador, em conversas internas, pediu calma. Ele quer observar o Esforza de perto porque enxerga potencial no garoto. E mais o técnico acredita que o jogador pode atuar não só como volante, mas também recuado, fazendo uma função de zagueiro que saiba sair jogando.
Sinceramente, eu acho que o Diniz pode tirar muito desse garoto. Ele tem qualidade boa, finalização, bate falta bem e tem só 20 anos. Ou seja, com trabalho e sequência, pode render muito e ainda dar retorno financeiro no futuro. Então, rapaziada, é isso. No vídeo de hoje falamos do jogo decisivo, de logo mais das movimentações nos bastidores da diretoria, da situação delicada com a FIFA e também da reviravolta na carreira do Sforza. Quero muito saber o que vocês acham disso tudo. O Vasco vai passar com tranquilidade hoje? Rodrigo Caetano faz falta? Ou Juninho dá conta do recado? Sforza merece mais uma chance? E o transfer ban vai ser resolvido a tempo? Deixa aí nos comentários e fortalece o canal com aquele like maroto. Bora pra cima porque hoje é dia de decisão. E já que o assunto é decisão, é bom lembrar o quanto esse confronto com o Operário pode ser determinante pro que vem pela frente na temporada. Porque o Vasco ainda está naquela transição tentando reencontrar o equilíbrio depois de um início bem turbulento. A saída do Carille, por mais que tenha vindo de forma abrupta, foi necessária. O time não evoluía, não empolgava e estava nitidamente travado sem ideias. A chegada do Fernando Diniz representa uma mudança de filosofia e não é exagero dizer que mesmo com pouco tempo de trabalho, o torcedor já consegue enxergar um Vasco mais organizado com coragem para propor o jogo e, acima de tudo, com mais espírito. A vitória sobre o Fortaleza foi um sinal disso, e vencer hoje na Copa do Brasil só reforça que estamos no caminho certo. E olha, a Copa do Brasil tem esse charme, né? É mata-mata, é nervoso, é decisão o tempo inteiro. E o torcedor sabe o quanto avançar nessa competição é fundamental não só pela grana que entra, mas também pelo prestígio e pela confiança que o elenco ganha. Imagina só passar do Operário com um bom desempenho e depois encarar um clássico. Já com moral lá em cima, a temporada pode virar de vez. E é isso que o Diniz quer. A ideia dele é exatamente essa: consolidar um time titular, dar rodagem para os jogadores e aos poucos ir colocando a sua identidade na equipe. Mas é claro que isso leva tempo. O torcedor precisa ter paciência. A boa notícia é que ele parece já ter o grupo na mão, e isso faz muita diferença. Agora, falando em elenco, vamos voltar à situação do Sforza, porque ela revela muito sobre o estilo do Diniz. Ele é um treinador que gosta de jogadores versáteis que podem ocupar diferentes espaços no campo e que tenham capacidade técnica para se adaptar. O Sforza é exatamente esse perfil. Um volante com boa leitura de jogo que sabe sair para o jogo e que pode até fazer uma função mais defensiva. Muita gente achava que ele ia ser descartado, mas o Diniz mostrou que não é bem assim. Ele quer testar, observar de perto e dar chance para quem mostrar comprometimento. E é isso que o Sforza vai precisar agarrar, essa oportunidade com unhas e dentes, porque a concorrência é grande e o Vasco deve ir ao mercado em breve. Mas se ele se destacar agora, pode ganhar espaço. E não dá para falar de reforço sem tocar de novo no transfer ban. A situação é delicada. Não é novidade que o Vasco vem enfrentando dificuldades fora de campo e essa dívida com o Nantes escancara um problema de gestão que precisa ser resolvido com urgência. O torcedor já viu esse filme antes e sabe o quanto essas pendências podem atrapalhar o planejamento. A SAF precisa dar uma resposta rápida. A diretoria se posicionou, disse que vai resolver, mas o relógio tá correndo. São 40 dias até a reabertura da janela. Parece muito, mas no futebol é um piscar de olhos. E com o elenco sujeito a perdas, não podemos ficar parados. Precisa resolver essa bronca com a FIFA e garantir que o Vasco vai poder se reforçar. E aí entra uma outra preocupação, que é justamente o mercado. Quem o Vasco vai conseguir trazer? Como será a postura da SAF diante dessas possíveis saídas, porque não é só repor por repor. A torcida quer nomes que cheguem para vestir a camisa e jogar. Chega de apostas que não dão retorno. O time precisa de jogadores prontos, especialmente se sair gente como o Léo Jardim, que apesar de algumas falhas tem sido importante, ou o Lucas Piton, que é um dos melhores laterais do país, e o Raí, se aparecer proposta forte, ele deve ir também. O momento é de planejamento. Diniz precisa ter nas mãos um elenco minimamente equilibrado para brigar em todas as frentes. Agora, voltando. Pro jogo de hoje, uma vitória convincente pode ser o gatilho que esse time precisa para embalar de vez. Porque, além de tudo, temos um clássico pela frente.
E o clássico dos milhões sempre mexe com o emocional de todo mundo. Se o Vasco entra confiante vindo de uma goleada ou de uma atuação sólida, o impacto psicológico é gigante. E como eu falei antes, se conseguir matar o jogo logo no primeiro tempo, pode até testar alternativas pensando no Fluminense. O Coutinho, por exemplo, está suspenso e não joga no fim de semana, então já dá para ir preparando o time sem ele. E o Pablo Vegetti também poderia ser poupado se o jogo permitir. O cara vem numa maratona insana. Tá entregando muito, mas a gente sabe como é a sequência pesa. E o Vasco precisa dele inteiro pro clássico. Ah, e não posso deixar de citar o ambiente no elenco. As imagens dos treinos, os bastidores que vem saindo, tudo mostra um grupo mais leve e mais unido. Isso tem dedo do Diniz, sim. O técnico tem uma capacidade enorme de motivar os jogadores e fazer com que eles se sintam parte do projeto. O Coutinho, por exemplo, é um cara que cresceu demais nas mãos dele. Nuno Moreira também tem evoluído. O Tete ainda oscila, mas tem qualidade. E até o Hugo Moura, que vinha sendo criticado, começou a dar sinais de recuperação. É esse tipo de transformação que empolga, porque mostra que o trabalho está sendo bem feito mesmo com pouco tempo. Agora, se tem algo que ainda preocupa, é a zaga. João Vitor e Luiz Gustavo precisam se firmar. Não dá para dar mole em jogo de mata-mata. Qualquer vacilo pode ser fatal. E contra um time como o Operário, que vai jogar por uma bola, qualquer erro pode custar caro. Então, atenção total, o Vasco tem que entrar ligado, intenso, dominando o jogo desde o primeiro minuto. Não dá para esperar o segundo tempo para começar a jogar. A torcida quer ver atitude, quer ver entrega. E, acima de tudo, quer ver futebol. E, claro, a torcida vai jogar junto como sempre. Mesmo em um jogo de menor apelo como esse contra o Operário, o torcedor nunca abandona. E se o time corresponder à arquibancada, vai explodir? É esse o espírito do Vasco. Apoio incondicional, mas também cobrança quando necessário. A diretoria sabe disso. Os jogadores sentem isso. E o Diniz, mais do que ninguém, entende o tamanho dessa responsabilidade. Então hoje é daqueles dias em que tudo pode mudar. Uma vitória sólida pode acalmar o ambiente, fortalecer o trabalho do técnico, empolgar a torcida e até mesmo influenciar no mercado. E aí, quem sabe, a gente começa a ver o Vasco que a gente tanto espera? Um Vasco aguerrido, competitivo, com cara de time grande? Porque é isso que a gente merece. E olha, ainda tem muita coisa para acontecer nos bastidores. A busca por um novo diretor executivo segue. A situação do transfer ban precisa ser resolvida. A janela de transferências está chegando, o Diniz vai fazer seus testes, alguns jogadores devem ganhar novas chances, outros talvez se despeçam. A temporada está só começando, mas os próximos dias serão decisivos para definir o rumo do Vasco em 2025. E a gente vai acompanhar tudo como sempre, com aquele olhar crítico, mas com a paixão de quem vive o clube todos os dias. Então comenta aí o que você espera do jogo de hoje. Quem você acha que merece uma chance no time titular? Se o Sforza deve realmente ser reaproveitado? E o que você faria com o Vegetti? Poupa ou joga até o fim? Quero saber a opinião de todo mundo. E claro, se curtiu o conteúdo, já fortalece com aquele like, se inscreve e fica com a gente, porque aqui é Vasco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Partiu o jogo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo rumor começa a movimentar o mercado. Gabriel Peck, atualmente no futebol árabe, estaria negociando um possível retorno ao Vasco da Gama por empréstimo. O atacante, que foi revelado nas categorias de base do clube carioca e teve papel importante nas últimas temporadas da equipe Cruz Maltina, pode vestir novamente a camisa que o revelou para o futebol profissional? A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas já causa burburinho entre torcedores e analistas esportivos. Peck deixou o Vasco no início de 2024, após ser vendido para o Al-Wasl dos Emirados Árabes Unidos em uma negociação que girou em torno de 10 milhões de dólares. No clube árabe, teve início promissor, mas nos últimos meses perdeu espaço entre os titulares, o que pode ter motivado a abertura para negociações de um retorno ao Brasil. A diretoria vascaína acompanha de perto a situação e vê com bons
olhos a possibilidade de contar novamente com o jogador, especialmente em meio às dificuldades ofensivas enfrentadas pelo elenco na atual temporada? A necessidade de reforços no setor de ataque é evidente, e Peck, com sua velocidade, dribles curtos e entrosamento com parte do grupo, poderia ser uma solução imediata? Peck tem forte ligação afetiva com o clube de São Januário. Cria da base, acumulou quase 150 jogos com a camisa vascaína antes de sua transferência. Torcedores já se manifestam nas redes sociais com entusiasmo diante da possibilidade de seu retorno, pedindo agilidade da diretoria para concretizar o negócio. Internamente, o técnico da equipe já teria dado sinal verde para a operação, considerando que o atleta chegaria adaptado ao clube e ao futebol brasileiro, o que diminuiria o tempo de transição até entrar em campo. Os próximos dias devem ser decisivos para entender se o retorno de Gabriel Peck ao Vasco da Gama deixará de ser apenas um rumor e se transformará em realidade, reacendendo a esperança dos torcedores em um segundo semestre mais competitivo para o clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.